Meu nome é Karina Alvarenga e nós estamos falando sobre o tratamento e sobre a doença crônica chamada obesidade. Não pare de assistir esses vídeos porque todos vão trazer informações muito importantes para o seu acompanhamento. Depois de entender que nós estamos falando sobre uma doença crônica inflamatória, que deve ser tratada para o resto da vida, como qualquer outra doença crônica, como diabetes, pressão alta, colesterol, eu pergunto a vocês, o que causa a obesidade no seu ponto de vista? Maus hábitos? Escolhas ruins? Genética ruim? Alimentos ruins? Pais que não se preocuparam com a doença e com o ganho de peso ao longo da vida? Meio ambiente tóxico? Apenas uma má sorte. Eu dei má sorte e sou obesa. O que causa obesidade no seu ponto de vista? A verdade, gente, é que nós estamos acostumados a culpar alguma coisa. Nós amamos culpar alguém ou culpar alguma coisa. Nós culpamos o próprio obeso, que internaliza essa culpa. Eu sou obeso porque eu não tenho vergonha na cara. Nós culpamos as companhias de alimentos, né? As companhias de alimentos industrializados. Nós culpamos os açúcares, as gorduras, os adoçantes artificiais ou alguma coisa que a gente come. Até mesmo o planejamento urbano. A gente tem mania de dizer que a obesidade aumentou porque não tem como ir de bicicleta ou a pé para o trabalho devido à estrutura da nossa cidade, principalmente nas cidades grandes. Mas a verdade é que vários fatores levam à obesidade. Mais de 50 medicações prescritas causam obesidade. A maioria delas são prescritas para tratar complicações da obesidade. Ó, doutor, eu tive um diabetes porque eu não controlei a minha obesidade e eu tomo esse remédio. Esse remédio pode levar ao ganho de peso. E não vem escrito na caixa, né? Não vem um alerta igual, deveria vir igual vem no cigarro. Cigarro causa câncer de próstata, causa câncer de pulmão. Deveria vir nas medicações. Essa medicação pode causar peso. Nós temos 900 losses, são pequenos lugares no nosso DNA, na nossa genética, que pode ter alguma falha e causar obesidade. Mas nós não temos ainda um teste genético que identifica precocemente essa falha. Será que esses testes poderiam nos auxiliar a prevenir a obesidade, não somente a tratá-la? Será que tem uma medicação que seria mais específica para uma determinada falha genética do que para outra? Nós ainda não sabemos. Pode ser causada ainda a obesidade por trauma cerebral, pode ser causada por tumores cerebrais ou até mesmo por uma radioterapia cerebral. Alguns fatores ambientais realmente influenciam o ganho de peso. Por exemplo, nós trabalhamos sentados, com menos movimento. O movimentar menos propicia a obesidade. Por isso, algumas empresas têm dado a opção, né, da pessoa, do colaborador, trabalhar em pé, dele se movimentar mais durante o dia, dele atender telefone andando. Então, pequenas mudanças podem afetar o gasto energético e auxiliar nessa perda de peso. Os alimentos hoje eles são fornecidos com uma densidade calórica maior, que são os alimentos industrializados. Nós somos submetidos a um estresse crônico, a vida está agitada, a vida está acelerada.
Há muitos problemas emocionais, angústias, por exemplo, que também favorecem a obesidade, como um mecanismo de recompensa, né? Nós comemos como um mecanismo de recompensa para tentar tratar essa angústia. Alterações no ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É alteração no ciclo sono-vigília. São 7 horas da noite e eu não deveria estar me expondo à tela de um computador ou à tela de um celular. Mas eu estou aqui trabalhando por vocês. E muitos de vocês estão expostos à luz de computadores, tablets e celulares. E isso pode realmente influenciar a obesidade. Esses são os fatores da nossa vida moderna. Mas o que sabemos hoje é que a obesidade, ela não é um problema de vontade própria. Não basta ter vontade própria para deixar de ser obeso. Não é simplesmente ter força de vontade e não comer, como algumas famílias falam. E isso é importantíssimo de vocês entenderem. O obeso, ele não é obeso porque ele não tem força de vontade. Nós sabemos hoje que a obesidade é o resultado de uma desregulação na fisiopatologia do balanço energético. O que é isso? O organismo do obeso, ele tenta guardar energia e guardar massa gorda. Durante a nossa idade, durante a nossa vida, a gente produz massa gorda, seja na infância, na adolescência, na gestação, na menopausa. O obeso, existe uma desregulação fisiológica e ele tenta guardar essa massa gorda. Ele não libera essa massa gorda, ele não diminui essa massa gorda. Por isso que todas as vezes que a gente tenta reverter a obesidade fazendo restrição calórica, dieta e aumentando a atividade física, o nosso cérebro consegue manter esse processo de perda de peso por mais ou menos 12 meses, independente do tipo de dieta, 12 semanas, desculpa. Independente do tipo de dieta que vocês façam. Pode fazer low carb, low fat, pode fazer qualquer restrição calórica. O seu cérebro vai deixar você perder peso durante 12 semanas. Logo em seguida, ele vai fazer uma tempestade de neurotransmissores, que são substâncias liberadas pelo cérebro, que vão ter a função de aumentar o seu apetite, gerar uma compulsão alimentar e diminuir a sua termogênese, diminuir o seu gasto calórico. Para quê? Para preservar a gordura e a energia que você tem. É como se o seu corpo entendesse que você está em desnutrição e você precisa reter. Com esse movimento cerebral, há o que a gente chama inicialmente de efeito platô e logo após efeito sanfona, que é o reganho do peso. Essa é a forma antifisiológica de perder peso, ou seja, você está dirigindo na contramão quando tenta reverter a obesidade, fazendo restrição calórica e aumentando a atividade física. E apenas isso. O resultado? Frustração. O seu corpo, ele defende excessivamente o seu set point, o seu ponto de ajuste de massa gorda, mesmo que ele seja anormalmente alto. Então, era para o seu ponto de massa gorda ser aqui, mas o seu cérebro entende que ele é aqui, ele é extremamente alto. E ele vai defender aquilo com unhas, garras e dentes. E você vai fazer, depois normalmente de 3 meses de tratamento, 12 semanas, um platô. E se nada for feito, um efeito sanfona. E por que é importante
que eu entenda sobre essa desregulação na minha fisiopatologia da reserva de massa gorda. Para que você entenda que as intervenções médicas, uso de medicamentos e ou cirurgias da obesidade e ou medicamento após a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia de obesidade, são as maneiras corretas e fisiológicas de perder peso. Essas intervenções agem mudando esse set point, mudando esse ponto de ajuste de massa gorda. Vai ajudar o seu cérebro a entender que aquele ponto de massa gorda pode estar alterado. E os medicamentos e as cirurgias servem para isso. Só com esse entendimento, só com esse esclarecimento, com essa educação em obesidade, é que nós poderemos tirar o estigma que existe sobre o tratamento dessa doença crônica. Medicamentos fazem mal, medicamentos causam dependência, depois você vai ganhar tudo de novo. Então vamos lá. Se você confia no seu médico, se você sabe que o seu médico é responsável o suficiente para não te prescrever infinitas fórmulas, para não fazer aquilo que não está num consenso, numa guideline de obesidade, ele não te passará medicamentos que fazem mal. Medicamentos que fazem mal são aqueles que você usa por conta própria, comprando por conta própria no balcão da farmácia. Ou eles não têm eficácia, ou eles vão causar prejuízos à sua saúde. Os medicamentos usados corretamente para tratar a obesidade, eles não causam dependência. Os medicamentos mais modernos ainda podem auxiliar a sua saúde. E sim, você vai ganhar peso tudo de novo se você parar de tratar, porque você tem uma doença crônica. Obesidade não tem cura. Eu estou magra, eu não sou magra. Se eu não me cuidar, se eu não me tratar, eu volto aos meus 80 quilos. Se você quer realmente perder peso, precisa fazer de forma correta. E quando atingir o platô ou fazer um efeito sanfona, precisa confiar o suficiente no seu médico para voltar às consultas e pedir ajuda. Essa ajuda virá de forma individual e vai depender da necessidade de cada um de vocês. Lembre-se, apenas 11% dos obesos conseguem reverter a obesidade sem o uso de medicamentos. Se você já tentou essa estratégia sem sucesso, pode ser que você não faça parte desse grupo e precise de alguma ajuda médica. A fraqueza, a fragilidade está justamente em não aceitar que necessita desse auxílio. Quando nós aceitamos as nossas imperfeições e limitações, nós construímos o futuro com uma base sólida, rumo ao sucesso, à felicidade e à nossa realização. Só assim nós venceremos a frustração, se soubermos o que está por vir e aceitar que é necessário retomar a batalha. O obeso, assim como o diabético, como o hipertenso, não tem outra opção, não pode desistir. Por isso é importante assistir todos os vídeos que vocês estão recebendo. Um grande abraço.